Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série em que estamos juntos construindo um bot de Telegram de análise de dados. E vamos aqui para um dos últimos vídeos, pelo menos da estrutura base dessa série, em que a gente vai fazer o procedimento de deploy, resolver alguns bugs, alguns erros que possam vir a aparecer nesse processo, tá? Eu também tenho algumas atualizações em relação a esse projeto, tá bom? Então, só lembrando, como eu já falei, essa é uma série de vídeos, então se você caiu aqui de paraquedas, não deixe de ver a série desde o começo. A gente tem desde a construção do escopo, né, do entendimento, do objetivo desse projeto, até cada passo a passo, né? Construímos o bot do Telegram, construímos um bot que coleta os dados lá no Google Planilhas, né? Fizemos um script que gera as visualizações e depois conectamos tudo isso para uma coisa só, né? Que funciona uma coisa conversando com a outra, tá? Então é uma série aí, é uma iniciativa por minha parte de construir projetos aqui nesse formato junto com vocês, em que a gente vai aprendendo junto, compartilhando aí dificuldades, aprendizados, né? E realmente vendo como é a programação na realidade, né? Que nada é perfeitinho, como a gente costuma ver em alguns tutoriais, né? E bem, já deixando algo bem transparente para vocês de um problema que eu tive, né? Na verdade, não foi um problema que só eu tive, né? O Vinícius Melo, que é um inscrito e apoiador, inclusive, aqui do projeto, ele chegou para mim com esse mesmo problema que eu tive logo depois, né? Que é em relação a como os dados estavam sendo coletados, né? Para quem não lembra, aqui em Source, né, aqui em Data, a gente tem um Transform Data Frame, tá? Em que ele praticamente pega o data frame e faz esse procedimento aqui, tá? E aí o que é que estava acontecendo? Né? Lá no DriveBot, quando a gente usava o getData e puxava os registros por meio do get ou records, né? A coluna que supostamente tem os dados numéricos do tipo float, né, que vinha com a vírgula, e aqui no transform data frame a gente até fazia o procedimento de tirar a vírgula e colocar o ponto e depois transformar como float. O que é que estava acontecendo? Por algum motivo, do nada, né? Quando eu puxava o get all records, essa coluna, que era de string lá no Google Planilhas, que usava a vírgula, por algum motivo estava sendo captada como do tipo numérica, né? Pela lógica aqui do GSSpread, né? Pela biblioteca do GSSpread. E aí, nesse ato, ele acabava removendo a vírgula. Então, por exemplo, se eu tinha lá uma célula na coluna que era 9,6, tá? Ele vinha, quando eu puxava o get all records, ela vinha 96. Ele simplesmente tirava a vírgula e virava um número, tá? E obviamente não dá para trabalhar assim, porque é um float, né? 9,6 para 96 é uma diferença muito grande, né? Então, o procedimento, né? Eu dei uma pesquisada, eu encontrei um artigo no Stack Overflow, né, um tópico lá, com o pessoal comentando essa mesma dificuldade, né? E o problema é esse, é porque ele estava pegando uma coluna do tipo numérica e que na verdade era string na Google Planilhas, né? Só que ele identificava que era numérica e ele convertia. Só que nessa conversão ele não convertia para float, ele convertia para inteiro, né? Então ele simplesmente apagava a vírgula. Então, para resolver esse problema, eu simplesmente coloquei esse cara aqui, ó, o Numerizes Ignore, tá? Que aí basicamente eu estou dizendo, ó, eu não quero que tu considere nada como número. Puxe do jeito que está lá, tá? Não interessa para mim como você acha que é. Puxe do jeito que está lá para mim, por favor. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Eu não quero que ele considere que nenhuma coluna é do tipo numérica. Me traga tudo como string, que é melhor, tá? Porque o que acontecia? Quando ele tirava a vírgula, né, e fazia essa conversão, quando vinha para cá e puxava essa função, o meu código ficava travado justamente nessa linha, porque, enfim, ele não ia conseguir fazer esse procedimento aqui, porque ele não estava encontrando a vírgula e nem o ponto, né? Porque ele estava tentando aplicar uma operação de string em uma coluna que estava como numérica, né? Então, ele acabava ficando travado aqui e não saia daqui. Então, praticamente é assim que resolve o problema. Basta colocar esse parâmetro aqui dentro do getAllRecords que pronto, problema resolvido, tá? Eu não tenho a mínima ideia porque que isso começou a acontecer, tá? Porque, enfim, vocês viram, tá gravado, né? Ele rodou perfeitamente sem esse parâmetro, puxando a string direitinha, né? E a gente fazendo a transformação depois. Mas por algum motivo, do nada, ele começou a identificar isso como numérico, né? E eu não diria que foi uma atualização do GSSpread, porque essa coisa que eu achei no Stack Overflow, por exemplo, é de 9 meses atrás. Então não é um problema inédito, assim, que a gente pegou assim de agora, né? Realmente não entendi porque que isso começou a acontecer, mas como aqui a intenção é justamente a gente ir aprendendo junto e eu ir compartilhando com vocês os problemas, as minhas dores, então
Do nada deu esse problema, deu problema também lá com o Vinícius. E aí a gente, juntos, né, a gente acabou identificando esse problema e a gente achou essa solução. Então, trazendo essa atualização do projeto aqui para vocês, tá? Fiz essa alteração aqui, tá? E praticamente isso, né? Foi isso que eu tive que lidar nesse meio de caminho, que eu não estava nem gravando na hora, né? Acabei identificando esse problema. E agora a gente vai, de fato, começar a se preocupar com o deploy, né? Porque o que acontece? Para o bot funcionar, tá dependendo muito da minha máquina local. Minha máquina local tem que estar rodando o código. Eu tenho que dar com Python main toda vez que eu ligar minha máquina local, senão o bot não funciona, tá? E isso não é viável do ponto de vista a longo prazo, né? Porque eu vou estar dedicando recursos da minha máquina, né, para executar essa operação. E não é algo muito bacana, porque, querendo ou não, eu vou estar ficando limitado a fazer outras coisas, né, enquanto isso acontece. Outro ponto também é que, dependente da minha máquina, não é uma boa coisa, né? Não é sempre que meu computador vai estar ligado, né? Se minha máquina der algum problema, simplesmente não vai ter o bot ali funcionando, né? Enfim, vários outros fatores. Não é bacana você ficar dependente de uma pessoa, de um computador único, para ficar rodando o negócio, né? Então a gente vai fazer o ato do deploy, que é basicamente hospedar essa aplicação em algum servidor em nuvem, algum servidor aí que vai ficar operando, independente da minha máquina estar ligada ou não. É meio que hospedar na web mesmo, tá? É um computador virtual, bem a grosso modo, que vai ficar executando o código para mim, tá? Então a gente vai fazer esse processo. E o que é que eu vou usar para executar esse processo? A gente vai usar o Heroku, tá? Yuri, por que você vai usar o Heroku? Porque o Heroku é a ferramenta que eu tenho mais costume de trabalhar, tá? E ele tem um serviço gratuito que é perfeito. Você cria sua conta de boa, nem precisa botar nada de pagamento de primeira, você só coloca lá e-mail, senha, nome, pronto, você cria a conta. E aí você já pode colocar uma aplicação sua para rodar e ele fica ali só rodando no free, né? Você tem um limite ali de uso mensal. Quando esse limite ultrapassa, a aplicação para de ser executada, obviamente, né? E, enfim, não tem risco de você ser cobrado por isso, né? Porque quando você vai, por exemplo, para uma Amazon da vida, um Google Cloud, você tem que colocar lá informações de pagamento. Aí, beleza, você pode usar a parte gratuita, mas se você exceder, você é cobrado. E simplesmente é isso, né? E aqui não tem esse perigo, né? Ele realmente bloqueia, né? Você diz assim, ó, eu só quero a parte gratuita. Então, quando você atinge a parte gratuita, ele simplesmente para, a sua aplicação para de rodar e você não precisa se preocupar com nada. Tá? E obviamente isso é algo mensal, então assim que acaba, no outro mês, né, no dia 1º do próximo mês, ele reseta tudo, então sua aplicação volta a rodar. Tá? E assim, como é um projeto pessoal, um projeto de estudo, não é um projeto comercial que vai ser usado em larga escala e tal, não tem problema você usar a parte gratuita. Né? Inclusive, pela minha experiência até o momento que eu tive com projetos pessoais de estudo que eu hospedei aqui no Heroku, eu nunca tive nenhuma limitação, que realmente é bem simples, não é algo que você exige investir assim absurdo para conseguir hospedar a sua aplicação, visto que é um projeto pequeno, né? Então, vou logar aqui na minha conta e a gente continua aqui com o processo. Prontinho, loguei. Se vocês verem aqui, tem inclusive 3 aplicações minhas aqui, né, que eu já utilizei aqui no Heroku, tá? Mas enfim, a gente vai vir aqui em New, Create New App, tá? E aqui a gente coloca o nome do nosso aplicativo. Eu vou botar análise dados bot Telegram, tá? Vou colocar com esse nome, beleza? Ele vai ver se está disponível, né? Porque não pode ter 2 aplicações com o mesmo nome, porque isso aqui vai acabar virando uma URL, né? Então ele vai fazer a verificação, tá disponível. A região só tem Estados Unidos e Europa, vamos deixar Estados Unidos mesmo. E aí pronto, eu clico em Create App, tá bom? E pronto, se vocês perceberem, tá aqui bonitinho, tá? Ele já me traz logo para a parte de deploy, que é como eu posso, tá? Trazer minha aplicação para cá, né? Para ser executada, tá? E bem, se você ver, tem a parte aqui do GitHub. Dizer, Yuri, eu posso usar o GitHub como caminho, né? Pode. Você simplesmente conecta aqui com o GitHub, você diz qual é o repositório que está a sua aplicação e pronto, ele puxa de lá e roda, tá? Só que o nosso caso tem uns pontos, né? Tem um problema. Porque eu não sei se vocês lembram, a gente tem um gitignore. E aqui no gitignore, a gente tem, por exemplo, a credentials.json e a .env, né? Que é onde a gente armazenou, guardou, né, informações sensíveis que a gente não quer deixar exposto lá no GitHub, né? Que o GitHub vai ficar como público, né? Então, o que acontece? No ato de eu puxar lá do GitHub por Heroku, eu não vou conseguir utilizar a credentials e nem o .env, tá? Porque elas vão estar invisíveis para o GitHub, não tem como o Heroku adivinhar
que esses arquivos estão lá porque simplesmente não estão no GitHub, então não tem como utilizar. Então o jeito que eu vou fazer vai ser realmente usando o esquema do próprio Heroku, né? O Heroku Git, tá? Que não é nada muito complicado, né? Basicamente eu vou subir da minha própria máquina mesmo, né? Aqui mesmo na minha aplicação, sem necessariamente ter que passar pelo GitHub, tá? Para justamente por conta desse lance aqui da .env, da credentials, tá? Eu tentei encontrar um jeito, né, de, sei lá, botar no git ignore para ignorar pro git e desconsiderar para alguma outra situação, mas pelo que eu pesquisei não tem como, tá? O Heroku não tem como pegar um arquivo que tá no git ignore, tá? Se eu fizer o deploy via o GitHub, tá? Então, vamos aqui então desenrolar esse processo, mas antes a gente tem que fazer as configurações do nosso projeto aqui do VS Code, tá? Então, aqui no nosso projeto, né, deixa eu fechar essas pastas aqui que a gente já comentou que tinha para comentar. Nosso primeiro passo é a requirements.txt, tá? Basicamente, eu já falei desse arquivo em uns vídeos passados, mas reforçando o que é a requirements.txt. Aqui, o ideal é você colocar todas as bibliotecas que você precisa para executar o seu projeto, tá? E, se possível, e é interessante, que você coloque uma versão, tá? Se for uma biblioteca muito específica, que está numa versão muito específica, que só tem uma funcionalidade que tem naquela versão, ou numa questão de que você quer garantir que sempre vai ter aquilo lá, é bacana você colocar a versão, porque se você não colocar, ele vai pegar a mais atual, e aí pode ter problema de, sei lá, numa atualização eles alterarem como é a funcionalidade, ou removerem a funcionalidade, aí você simplesmente pode perder a funcionalidade do seu código do nada, né? Então é interessante que você limite aqui a versão, se você desejar, tá? E bem, por que isso aqui é útil, né? Porque imagina só, se a pessoa pegar o seu projeto e quiser executar na máquina local dela, ela teria que executar instalação de cada biblioteca dessa, né? Executar comando por comando. E querendo ou não, aqui é uma aplicação ainda simples. Mas se você for numa aplicação do mundo real de uma empresa, tem muitos mais requisitos, muito mais bibliotecas. Então é um trabalho que não tem nem como, entendeu? Você vai ter que digitar diversas linhas aí de pip install, por exemplo. Então o que o requirements ajuda? Eu coloco aqui todas as bibliotecas, as versões que eu tiver interesse ali específico, e aí basicamente eu dou um pip install -r para identificar que é um arquivo, né, requirements.txt, e pronto, ele vai rodar um pip install para tudo isso aqui, tá? O Heroku, ele é inteligente, ele faz isso também. Quando ele identifica o requirements.txt, ele já executa um pip install -r requirements.txt. Então eu consigo executar a minha aplicação lá na máquina do Heroku, né? Tem que lembrar que a máquina do Heroku, né, eu vou falar desse jeito, que eu acho que é mais fácil de referenciar. A máquina do Heroku é uma máquina como qualquer outra pessoa. É como se eu fosse chegar para um amigo meu, né, e dissesse, vou pegar um exemplo aqui, pegar o Aloysio, que é apoiador aqui do projeto. Eu chego, Aloysio, tem aqui meu projeto, roda aí na sua máquina. Ele não vai conseguir rodar de primeira, provavelmente, porque vai faltar alguma biblioteca que ele dificilmente vai ter, né? E aí ele tem que dar um pip install -r requirements.txt para instalar tudo que o meu projeto utiliza para poder rodar o projeto na máquina dele, né? É a mesma coisa para uma máquina do Heroku, tá? Eu tenho que dizer, Heroku, essas são minhas bibliotecas, instale aí, tá? E aí você consegue executar meu projeto. Então, é isso que a gente tem que fazer. Crie a requirements.txt, caso você ainda não tenha no seu projeto, tá? E aí, coloque as suas bibliotecas. É sempre interessante que toda vez que tu fizer um import de alguma biblioteca, você já se preocupa em colocar ela no requirements, para não ter risco de esquecer, ou enfim, ter o retrabalho de ficar olhando arquivo por arquivo depois, tá? Então, coloquei aqui. Essas aqui já veio para o padrão, né? Porque esse arquivo ele já foi gerado quando a gente usou o Cookie Curie lá no começo para gerar a pasta do projeto, tá? Mas eu coloquei o python.env, né? Que é aquela biblioteca que permite a gente acessar as coisas via a .env. Tem a GSSpread, que é a que permite a gente acessar o Google Planilhas. Pandas, né? No Py, que é a de manipulação de dados que a gente utiliza. E a Matplotlib, que é a própria para gerar as visualizações, tá? Um outro cuidado que é bacana reforçar aqui é o nome da biblioteca, tá? Porque às vezes a gente dá import, sei lá, import matplotlib.pyplot. Aí você deve estar pensando, para eu fazer a instalação, então deve ser pip install matplotlib.pyplot. Não, é só matplotlib aqui, por exemplo, tá? Então, é muito importante você certificar como é o nome, a tag, para você acessar aquela biblioteca via o pip,
E como é que eu me certifico disso? Você vem aqui, abre o navegador, vai no Google, tá? E simplesmente digita, por exemplo, matplotlib pip, tá? Simplesmente isso. Você bota o nome da biblioteca, do jeito que você faz o import, bota pip, tá? E aí vai provavelmente aparecer aqui o PyPI, tá? Esse site aqui, que é basicamente o site que diz, né, justamente como você instala a biblioteca via o pip install, tá? E pronto, você não tem perigo de instalar uma biblioteca errada, instalar algo que não é para ser instalado, tá? É muito importante para não ter perigo de, enfim, quebrar a sua aplicação, porque não vai conseguir executar porque pegou a biblioteca errada, e também não tem risco de você sem querer instalar alguma coisa meio maliciosa, né, uma biblioteca em nada a ver para o seu computador, para a máquina, para o ambiente que vai rodar a sua aplicação, tá bom? Então, é esse aviso que eu tenho a dar. Então, beleza, requirements feito. Nosso próximo passo é fazer o Procfile, tá? O que é o Procfile? Esse aqui foi um arquivo que eu tive que criar mesmo, tá? Então, você cria, você simplesmente clica aqui para criar um arquivo, tá? E escreve Procfile, desse mesmo jeito que está aqui, né? Com P maiúsculo, né? Procfile. Não precisa colocar nenhuma extensão. Só dessa forma, tá? Aqui no VS Code, como tem uma extensão de tema, né? Ele já bota aqui a logo do Heroku, tá? Porque o Heroku, ele já identifica esse arquivo pelo nome, só pelo nome, tá? Então, por isso que não precisa nem colocar uma formatação nele, certo? E aí, o que é esse Procfile? O Procfile é tipo assim, requirements.txt eu digo para o Heroku o que você precisa para executar o meu projeto. E o Procfile eu digo, Heroku, o que eu quero que você faça com o meu projeto, como é que você executa a minha aplicação, como é que você deve utilizar a minha aplicação. Então, basicamente, eu crio um worker, né, que é o cara que vai executar, né, um processo que vai fazer a minha aplicação rodar, e aí eu boto 2 pontos e eu coloco o comando que o Heroku, lá, o computador do Heroku vai ter que rodar para fazer minha aplicação funcionar, que nesse caso é a Python main.py, tá? Então eu coloco simplesmente isso, beleza? E pronto, acabou, não preciso fazer mais nada, né? Querendo ou não, é a mesma coisa que a gente faz na minha máquina local. Na minha máquina local eu botava Python main.py e pronto, tudo executava na melhor beleza do mundo, tá? Então, show. A gente já está com praticamente tudo configurado. Agora a gente pode brigar para tentar fazer, né, o deploy lá no Heroku. Então a gente vai criar aqui um terminal, tá? Vou fazer um terminal aqui que ele já abre direto na página, né? Vou até expandir aqui e a gente segue esses mesmos passo a passo aqui, tá? Ele pediu para você fazer o download, instalar o Heroku CLI, eu já fiz esse processo, tá? É bem simples, você tem um instalador, ele lá tem a documentação explicando bem direitinho, é bem tranquilo, tá? E aí depois disso a gente precisa fazer o login no Heroku, né? Ele precisa identificar a nossa conta. Então vamos fazer o login no Heroku. E pronto, ele já fez o login, ó. Como eu já tinha logado, né, no meu navegador, ele já identificou aqui. Então tá aqui, ele identificou minha conta. Beleza. Próximo passo, a gente vai ter, dentro do nosso projeto, a gente já tá, né, eu já também dei um git init, tá? E aí o que, é que a gente faz? A gente só bota o Heroku git remote papapá, tá? Eu não preciso dar esse git init porque a gente já tem um repositório do GitHub no nosso projeto. A gente só precisa fazer esse comando aqui de baixo, né? Então a gente cria aqui Heroku git remote, né? Vamos executar esse comando. E tá dando apenas um warm aqui. Pronto, ó, ele disse que setou aqui um git remote Heroku, tá? Aqui. E aí a gente volta para cá e aí é só a gente fazer o procedimento que a gente já está acostumado com o GitHub. Eu dou um git.add, né, para adicionar todos os arquivos, git commit -am make it better, tá? E o git push Heroku master. E pronto, praticamente isso já é o suficiente para a gente colocar nossa aplicação para rodar. Git add, ponto, git commit -m. Eu vou colocar aqui testing of deploy, né? Pronto. E aí eu dou um git. Aí o git não é git push, né? É git push Heroku master, né? Tem que tomar cuidado que eu tenho que indicar que é o Heroku master, senão ele vai fazer só o push. Olha, dá um erro aqui. Ah, gente, consegui aqui agora, tá? Não é master, é main, tá? No meu computador que está configurado como main em vez de master, tá? Então se deu o mesmo erro para ti que deu para mim, é provavelmente isso, tá? Testa dar o push sem ser com master, sim com a main, tá? E aí ele tá aqui fazendo a construção, ó. Ele tá construindo aqui via o Heroku, né? Adicionou o Python, tá aqui, ó. Ele instalou o pip, tá vendo? E ele tá dando aqui a instalação dos requisitos com pip, tá? E aí ele tá instalando todas aquelas bibliotecas, ó. No Py, Panda, JSSpread, AutoDenv, tá instalando todo o procedimento aqui.
E vamos ver. Prontinho, ó. Deploy foi feito. A gente pode vir aqui na nossa aplicação e vir, por exemplo, em Overview, tá? Vamos dar uma recarregada. Ó, se você perceber, tá aqui, ó, Dino Formation, tá? Dino, pessoal, tá relacionado a processos, né? A minha possibilidade de executar processos, né? E ele tá utilizando aqui FreeDinos, que é tipo a minha parte gratuita, né? A minha limitação que eu consigo utilizar gratuitamente do Heroku sem ser cobrado. E aqui tá, ó, trabalhador, né? Que é um processo, tá? Que vai ser executado. E basicamente aqui o comando que ele vai executar. Só que tá vendo que ele tá off, né? Ou seja, esse processo não tá rodando. O worker tá desligado. Como é que eu ligo ele? Você vem em Resources, tá? Clica aqui nesse lápisinho. E aí você liga aqui a aplicação e dá confirme. Ah, Yuri, aqui tem um valor monetário. Eu não pago não? Não, isso aqui não vai cobrar nada de você, até porque tá zero aqui, como você pode ver, tá? E tá configurado para limitar aos FreeDinos ali, tá? Ó, aqui no overview, ó, se você ver agora, tá aqui, ó, ainda tá eu uso em FreeDinos e tá aqui como ligada a minha aplicação, tá? E aí agora a gente pode abrir o Telegram e fazer o teste. Tá aqui minha aplicação, vou mandar um oi para ela. Aê, gente, pronto. Realmente aconteceu o que eu tinha falado no começo, né? Ele não aplicou o get ignore por meio daquele processo. Então pronto, é assim que a gente consegue e aí eu não preciso expor, né, lá no meu GitHub as coisas para conseguir usar no Heroku, né? Massa demais. E aí então pronto, ó, deu oi, ele tá respondendo. Perceba que eu não tô nem com o meu terminal aberto, aqui no VS Code não tem nada rodando. Isso é lá no Heroku, tá? Tá funcionando. Agora ele vai fazer o teste da imagem, tá? Vou digitar 1 aqui e eu vou ver se ele vai me mandar a imagem atualizada, tá? E provavelmente, como eu presumi, não mandou a imagem, tá? Por que ele não tá me mandando a imagem? Se eu mandar um oi, vocês vão ver que ele ainda mandou aqui de novo a mensagem, beleza. Por que ele não tá me mandando a imagem? Bem, a gente pode vir aqui no Heroku, tá? E aí aqui a gente pode vir em More e ver logs, né? E aqui a gente pode ver se vai aparecer algum erro, tá? Ó, deixa eu tentar mandar um aqui e vamos ver se ele vai explicitar algum erro no log, tá? Isso aqui é muito útil, porque se tiver algum erro, né, na execução, ele vai mostrar aqui, né? Tá vendo aqui que ela até printou inicializando o bot, tá vendo? É que é um print lá que a gente colocou, então beleza, o bot tá rodando, mas ele não, enfim, eu dei um, tá? Dei um, mas não deu nenhum erro, mas ele não tá mandando a imagem. Por quê, Yuri? Bem, não sei se vocês lembram, tá? Mas aqui no nosso projeto, se eu vim aqui em Visualization e Visualize, tá? Vou até fechar aqui o terminal. A gente salva a figura no diretório aqui, o Graph Last Generate, tá vendo? E a partir dessa imagem aqui, a gente acessa esse diretório, tá? Que ele está sendo acessado aqui no Telegram Bot, ó. Cadê? Deixa eu pegar a parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, Figure, tá vendo? Ele está tentando acessar esse diretório. Só que lá no Heroku ele não tem esse mesmo diretório, né? Não é tipo Yuri, ele não tem uma Yuri Rosaltec, /YouTube, /projetos, não, ele não tem essas pastas, não tem essa estrutura de diretório. Então o que está acontecendo? Ele está tentando acessar essa figura, tá? Ele não acha essa figura, né? E aí ele acaba não mandando nada para o usuário final, tá? Porque ele não captou a figura, então ele não dá erro, ele só não manda nada, tá? Ele simplesmente não reage, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem, de alguma forma, salvar essa imagem de um jeito que atualize, né, e o Heroku consiga puxar. Yuri, de que forma a gente pode fazer isso? Usando algum serviço de hospedagem de imagem. No entanto, eu quero deixar isso para um vídeo separado, porque eu acredito que vai ser um processo aí incremental, né, que, enfim, pode resultar em mais tempo aí de vídeo, né? Então, para o vídeo não ficar muito mais longo, eu vou finalizar por aqui. Querendo ou não, a gente já fez o papel aqui de executar o deploy, tá? E aqui está funcionando a nossa aplicação de certa forma. Se eu digitar um 4, que é um comando que não capta, ele diz, ó, não entendi, por favor, tente novamente, né? A gente só tem que tomar cuidado com esse lance em relação das imagens, né? A gente tem que mandar a imagem para algum serviço de hospedagem de imagem, né? E aí, a partir que a gente manda a foto para lá, a gente capta via uma URL, tá? E aí, dessa forma, eu consigo atualizar e fazer com que o Heroku capte a imagem, né? E aí, enfim, eu vou ver alguma forma da gente fazer isso, né? Ver também se eu descubro de algum outro jeito mais fácil, sem precisar envolver um outro agente, né, uma outra figura aí no meio do processo, mas pelo menos aqui o deploy está funcionando, tá? Então
próximo vídeo, o objetivo é a gente resolver esse problema aqui da imagem. Se você já tiver uma ideia, se você já fez algo semelhante antes, fica à vontade também de comentar aqui neste vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.